E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa 8ª aula, no qual a gente vai trabalhar com a autenticação do nosso projeto. O nosso projeto ele não tem um objetivo específico, somente 2 tabelas, mas a gente consegue trabalhar com o conceito de autenticação. Bom, a autenticação do sistema ela vai trabalhar com o e-mail e password do usuário, Mas se a gente fosse criar um controller para o usuário, o legal a gente seria trabalhar com seus métodos específicos dele, Criar um usuário, alterar, excluir, selecionar. Então, para a gente não colocar tudo no mesmo, na mesma entidade, a gente vai trabalhar com um controller específico para autenticação, até porque ele vai ter outras configurações necessárias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Controllers, New File, Session Controller, porque vai ser criada uma sessão quando a gente trabalhar com isso. O nome pode ser qualquer um que vocês escolherem, tá? No controller, a gente vai estar trabalhando com o JWT, o JSON Web Token, para a gente trabalhar com o conceito de criar um token quando a gente se autenticar. Então, se aquele token estiver válido, estiver ativo, a gente vai estar autenticado no sistema. Então, como é que a gente tem que começar a construção do nosso controller? Fazendo a importação do JWT, o nome que eu dei para ele aqui, from JSON Web Token. Mas onde é que está esse JSON Web Token? Bom, ainda não está, a gente tem que instalar ele. Então, vou copiar o nome dele aqui, vou dar um npm install JSON Web Token e ele vai realizar o processo de instalação deste recurso, desta biblioteca. Beleza, instalou o JSON Web Token. Outra coisa que a gente vai utilizar aqui também é o YUP. Só que o YUP, ele é uma biblioteca que nos permite trabalhar com a validação de esquemas, A gente vai ter um esquema, com atributos e os seus tipos e propriedades e características, e essas características têm que ser seguidas, têm que estar válidas de acordo com o meu esquema para mim poder prosseguir. Mas o YUP, quando a gente for instalar ele, a gente não consegue ter um export somente de alguma parte dele. Então a gente tem que fazer um import, na verdade, de todo os recursos do YUP. Então, vou dar um import asterisco as YUP from YUP. E, consequentemente, o YUP não está instalado. npm install YUP. Beleza. Instalei as 2 bibliotecas que eu vou necessitar para trabalhar com a autenticação. E, na verdade, o YUP vai servir para outros pontos do meu sistema, nos controllers, nos métodos que eu for criar. Como eu vou estar trabalhando com o user, por causa do e-mail e senha, eu vou dar um import user from models user. E como eu vou estar trabalhando com a questão de buscar no banco de dados, eu também vou estar trabalhando com a questão do banco de dados, não, na verdade, com a questão da configuração da autenticação, eu também vou ter que trabalhar com um arquivo de configuração que a gente ainda não criou, chamado alt config aqui from config alt, que a gente já vai criar lá agora. Vamos ver aqui no config new file alt.js. Beleza, depois a gente configura ele. Então a gente vai estar trabalhando com esse arquivo aqui, ele já reconheceu, acredito que ainda não, vamos ver aqui, config alt, beleza, reconheceu, ok. Agora a gente vai criar a nossa classe, que vai ser chamada Session Controller, que vai ser responsável por gerenciar a autenticação do sistema, Então criar o token, na verdade, e depois a gente vai ter um middleware, que nós vamos ver na próxima aula, vou mostrar, que vai gerenciar a autenticação. Então aqui a gente vai criar a nossa sessão, através da criação de um token, e na próxima aula a gente cria um middleware que gerencia quando o usuário está autenticado ou não, e se ele pode acessar determinada rota ou não, caso tenha que haver uma autenticação. Vou criar um método chamado session, ele vai ser assíncrono, e aí eu vou ter o meu req_res, a minha requisição e a minha resposta. E a partir daqui eu vou começar a configurar o meu esquema. O esquema é o modelo de dados que eu vou ter nessa página, nessa rota que eu vou estar enviando. A partir dessa rota eu vou ter dados dentro do corpo da requisição
e eu quero validar esses dados. Então eles vão estar como um esquema e eu vou validar esse esquema. Basicamente, quais os dados que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com e-mail e senha. Então o que eu faço? Eu crio um objeto chamado, um objeto do tipo esquema. Aqui, shape. E dentro dele, eu vou criar os atributos que eu vou validar, que é o e-mail, que aí vai ser do tipo string, vai ser do formato e-mail, e aí abre aqui, parênteses, e vai ser obrigatório. Beleza. Então o que está acontecendo aqui? Ó? Eu criei, né, um objeto com a seguinte forma, o shape, e-mail, e logo após eu já vou colocar o password. Então o que eu quero validar nesse esquema, né, nesse conjunto de elementos que eu estou adicionando aqui? Eu quero validar o e-mail, e o que eu quero validar nesse e-mail? Se ele é uma string, se ele está no formato e-mail.com, né, arroba tal elemento.com, e se ele existe mesmo, se foi escrito algo nele, né, porque ele é um campo obrigatório. Além disso, eu quero validar também o password. Basicamente, o password ele tem o quê? Ele tem que ser uma string e ele tem que ser campo obrigatório. Ou seja, ele tem que ter algo escrito nele. Feito. Fiz a validação do meu esquema, né, que contém e-mail e password, que vai ser os dados que eu vou enviar lá do meu front-end. Quando o usuário entrar lá e fazer o login, ele vai preencher um e-mail e uma senha, ele vai enviar esses dados e aí eu vou validar aqui. Primeiro ponto também, verificar se este esquema, né, está válido. Então, vou utilizar uma função chamada schema.isValid. E quais os dados que eu vou passar para preencher o e-mail e o password? Os dados que estão vindo do corpo da minha requisição, né? Quando eu fizer lá o login, eu vou preencher o e-mail, a senha e vou dar um login. Ele vai mandar no corpo da requisição o e-mail e senha para mim validar aqui. Então, estou vendo se ele é válido, ok? Como ele vai ser um processo que eu tenho que verificar se isso aqui é válido ou não para mim prosseguir, eu vou trabalhar com o await, né, que eu preciso ver se ele vai ser válido ou não. E como eu quero que ele seja válido para mim continuar, eu só vou emitir uma mensagem para ele caso ele não seja válido. Ou seja, isso aqui vai ser uma negação. Por quê? Porque eu vou entrar aqui nesse bloco de código para emitir um erro somente se ele não for válido, se o esquema não for válido, se não satisfazer essas condições aqui. Então, ele só vai entrar aqui se o esquema não, por isso a exclamação, for válido. Beleza. Res status 400, né, que estou emitindo um código de erro, no qual estou dizendo, né, através de uma resposta no formato JSON, e aí eu estou escrevendo aqui uma propriedade chamada error, que a validação falhou. Beleza. Caso eu tenha enviado tudo certinho, meu esquema vai ser válido. Então ele não vai entrar nisso aqui. Então ele vai prosseguir e agora a gente vai começar a verificar se existe algumas condicionais sendo satisfeitas. Por exemplo, esse usuário ele existe no sistema? Vou ter que ver. Como é que eu vejo? Através do e-mail. Vou ver se esse e-mail existe. Lembrando que no nosso esquema, no nosso banco de dados, nosso model, quando eu criei o banco de dados, eu falei que o e-mail ele é único. Então, tem que existir este e-mail na base de dados e não vai existir duas vezes. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou fazer uma desestruturação aqui para pegar somente os dois dados de forma separada que estão vindo no corpo da requisição. Quem é que está vindo no corpo da requisição? E-mail e senha. Então, vou colocar aqui e-mail e senha, que estão vindo do corpo da requisição. Beleza. Agora que eu tenho como utilizar o e-mail e senha de forma separada, porque eu removi eles aqui do corpo da requisição, né, retirei eles, eu posso verificar se esse usuário existe. Então, vou colocar um const user await, porque eu preciso ver se esse usuário existe. Então, vou verificar e não vou prosseguir adiante com outros processos, porque primeiro eu preciso verificar isso. User, como só existe um único e-mail possível para cada usuário, eu vou dar um find one, porque eu sei que não vai ter dois e-mails repetidos. Ou
vai acontecer o seguinte, ou esse e-mail existe e vai ter só um usuário com esse e-mail, ou não existe esse e-mail. Beleza. E aí eu vou dizer where, dois pontos, abre chaves, e-mail igual a e-mail. Como eu tenho igualdade aqui, né, o nome do campo lá no meu model é e-mail e o nome da constante que eu extraí aqui é e-mail, quando eu salvar ele vai transformar para um só, né? Beleza. Basicamente, além disso, eu preciso de mais uma coisa. Quais atributos eu quero retornar para mim poder utilizar? Eu quero retornar o seguinte, eu quero retornar os seguintes atributos, ó, attributes. Dentro de um array, eu vou colocar, quero retornar o ID do user, então tem que ser exatamente o nome igual que está lá no banco de dados, nosso módulo, admin e password hash. Então, estou retornando os seguintes atributos. Se existir este usuário, ou seja, se eu coloquei o e-mail correto e existe, ele vai achar esse usuário, ele vai fazer o seguinte, só deixa eu tirar aqui que ficou errado, ó. Deixa eu tirar para fora aqui das chaves do arrow. Aqui, vírgula. Agora sim, beleza. Ele vai fazer o seguinte, vai trazer de volta como resultado dentro do user o ID, o name, o admin e o password hash, aqui dentro do user. Caso ele não ache nada, esse user vai ser null, vazio, não vai existir nada. Então, como é que eu sei que o usuário existe no sistema? Se o user for vazio, então exclamação user, ou seja, não existe nada no user, eu faço o quê? Return, vou até copiar aqui em cima, return, hasStatus 401, JSON, user not found. Beleza. Se o usuário existir, ele vai olhar aqui que existe, então não vai ser vazio, segue adiante. Agora eu preciso ver o seguinte, esse password que eu criei, que eu digitei, ele está correto? Aí eu tenho que verificar. If await, porque eu não posso seguir adiante enquanto ele não verificar se esse password está correto. User.checkPassword, e aí eu já vou falar que este é aquele método que a gente criou lá no nosso model user. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um await user.checkPassword, passando o password como parâmetro. Depois disso, eu vou verificar se o retorno dele não for verdadeiro, ou seja, for falso, o password não está correto, então vou colocar uma exclamação aqui. Vou retornar 401 e vou digitar o seguinte, password does not match. Beleza. O que está acontecendo aqui agora? Eu vou chamar a função que está dentro do user, né, denominada checkPassword. Se eu clicar aqui, apertar o Ctrl e clicar no checkPassword, ele vai abrir o model user e vai lá para aquele método que a gente criou na aula anterior. O que ele vai receber como parâmetro? Um password. O que eu estou passando como parâmetro? O password, que é esse aqui, que foi passado lá no login quando o usuário entrar. Tá? Então, o usuário colocou seu e-mail e senha, eu peguei aqui no password, né? Peguei aqui ele, e estou verificando se o password que o usuário passou é compatível com o password que está gravado no banco de dados. Beleza. Ele vai verificar se esse password é compatível. Caso seja, ele vai avançar. Caso a senha que eu coloquei não seja a senha que eu tenho registrado no sistema, ele vai exibir essa mensagem aqui. Vou desestruturar agora os dados que eu tenho aqui em user, que são ID user, name, admin. Então, vou colocar aqui ID user, name e admin, igual a user. E aí, a partir desse momento, eu consigo emitir uma resposta. Tá? Então, a partir disso, eu consigo emitir uma resposta. Aqui eu até coloquei o password hash, na verdade, também não era nem necessário, mas tranquilo. Vou vir aqui e vou colocar que
a resposta do usuário vai ser a seguinte: retorne res.json, e aí retorna o seguinte: user, dois pontos, id user, name e admin, e-mail e admin. Beleza. Por que eu não desestruturei o e-mail aqui? Porque eu já tinha pego o e-mail que ele colocou e como está correto é esse e-mail mesmo, né, que ele está sendo utilizado. Beleza, coloquei aqui, né, retorno o ID, o nome, o e-mail, se ele é de mim. E agora a gente vai para o passo de gerar um token. Tá? Então, como que está ocorrendo todo esse processo? Vou recapitular antes da gente continuar. Eu tenho o método session. Esse método vai ser executado quando eu tentar fazer uma autenticação no sistema. Eu vou lá no meu front-end, vou digitar o meu e-mail e a minha senha. O primeiro passo que ele vai ver é se os formatos, né, a validação de cada um desses campos que eu digitei estão corretos. Se é uma string, se é um e-mail, se é um campo obrigatório, assim por diante. Caso esteja incorreto, ou seja, se eu não coloquei alguma coisa de acordo aqui, ele vai gerar um erro e vai parar por aqui. Caso esteja correto, segue o fluxo aqui de execução do código. Vou pegar do corpo da requisição o e-mail e o password, que é o que eu estou enviando, né? Então, quando eu preencher lá e-mail e password, eu vou clicar no botão login e eu vou enviar esses dois carinhas aqui no corpo da requisição. Desestruturei, peguei aqui. Caso eu tenha um usuário com este e-mail existente no sistema, eu vou trazer dentro da constante user os atributos, os valores dos atributos ID user, name, admin, password, hash. Caso o e-mail que eu digitei não exista, então caso o e-mail que eu digitei não exista, ele vai emitir a mensagem e vai parar por aqui. Se o e-mail existe, eu tenho que ver se a senha que eu digitei está certa. Então eu vou chamar o método que eu tinha criado lá no model user para checar se a senha que eu passei está correta com a senha que está no banco de dados. Se não estiver correta, gera o erro, para por aqui. Se estiver correta, nesse momento eu tenho que o meu usuário existe, o meu e-mail está correto e a minha senha está correta. Então falta o quê? Falta basicamente eu autenticar o usuário no sistema. Então, desestruturei aqui para retornar para ele uma mensagem. Tá? Isso aqui não é obrigatório, é somente para a gente ver no Insomnia depois. E fiz o seguinte, vou vir aqui e vou colocar token, dois pontos, jwt.sign-in, e aí agora eu vou explicar um pouco mais sobre como vai funcionar o token. ID user, alt, config.secret, expires in, altconfig.expires in. Beleza. E aqui faltou só o token dois pontos aqui. Token dois pontos JWT sign. Ele está dando aqui porque eu não estou ainda utilizando a chamada desses outros aqui. Bom, aqui eu tenho que colocar depois, que aí eu acredito que é por isso que ele esteja dando erro, vírgula. Beleza, acredito que aqui esteja certo. Agora sim, agora está certo. Uma pequena troca ali de parênteses e chaves. Bom, o que acontece nesse momento? Eu estou criando um token. Esse token é o dado que vai nos dizer se o usuário está autenticado ou não. Tá? Então, quando a gente está usando o JWT, o JSON Web Token, nós trabalhamos com algumas coisas específicas dentro dele. Esse token ele é composto por um primeiro parâmetro, que é o ID do user, que vai estar no payload, tá, do token. O segundo parâmetro é uma frase aleatória, que a gente chama de segredo, e o terceiro parâmetro é o tempo da expiração. Então, basicamente, um token, né, esse elemento, esse dado, ele vai ser uma string, só que ele é composto anteriormente por três elementos que vão se unir e ficar convertidos em uma string somente, que vai ser o payload, que é o local onde geralmente a gente coloca alguns dados que a gente quer recuperar posteriormente,
tá? Então, por exemplo, posteriormente, para mim não ter que estar buscando qual o ID do usuário que está logado, ir lá no banco de dados buscar e verificar para mim fazer algum tipo de operação, eu já vou passar no payload do token o ID do usuário. Isso permite que posteriormente eu vá lá e recupere esse ID do usuário a partir do token para mim poder verificar, né, coisas relacionadas a ele. Então, no payload eu posso colocar informações que eu quero depois utilizar e recuperar a partir do token. Depois disso eu vou colocar o segredo, que é uma frase aleatória consistida de uma string com letras, números e assim por diante que a gente vai ter definido no nosso sistema, tá? Que serve para ele fazer a criptografia junto, né? Além do payload e além do tempo de inspiração. Bom, nessa frase que é o segredo, a gente vai estar dentro aqui do arquivo out.js, que a gente vai fazer um export default, e aí eu vou dizer aqui que o secret vai ser, por exemplo, 123 ride 456, e que o tempo de inspiração dele, do token, vai ser de 1 dia. Beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei esse arquivo somente para exportar a minha chave, o meu segredo, e o tempo de inspiração do token. O que ele vai fazer? Quando ele fizer o sign-in, ele vai utilizar o payload, que vai ter dentro dele o ID do usuário, para ele poder recuperar depois. Vai utilizar a senha, ou seja, o segredo que eu defini, que está vindo do out config, que é o nosso arquivo out que a gente acabou de acessar, .secret, que é esse aqui, ó, .secret, e vai usar também o expires_in, que está vindo do out config expires_in, que é 1 dia. E assim ele vai formar o token, né, que vai ser uma string gigantesca ali, com um monte de dado aleatório que a gente não vai entender nada. Mas ele é composto por isso daí, tá? Feito isso, nós estamos com o nosso usuário logado no sistema, ou seja, autenticado no sistema, porque o JWT está fazendo o processo de sign, ou seja, está autenticando o nosso usuário no sistema. Basicamente, depois disso, a gente precisa fazer o quê? Um export default new session controller. Só que é importante a gente ressaltar que aqui ele está criando o token, né? Está fazendo o processo de criar o token para o usuário ficar autenticado no sistema. Só que, para mim saber se ele está autenticado ou não, vai depender de eu utilizar, por exemplo, um middleware que vai verificar se o usuário está autenticado ou não, se o token é válido, para daí sim eu fazer o processo dele passar da página de login para a página inicial do sistema ou qualquer outra página que ele vai ser configurado, tá? Então, nesse ponto aqui, ele vai criar o token. Eu tinha falado antes de autenticar, na verdade, ele vai criar o token e agora, depois, na próxima aula, a gente vai criar o middleware de autenticação para gerenciar se o usuário vai estar autenticado ou não no sistema com o token que foi criado aqui. Beleza, nosso Session Controller está pronto, criamos ele, criamos o auth. Aqui, a partir do momento que a gente tem essa configuração, a gente pode testar ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no routes.js e eu tenho aqui essa rota get/test. Eu vou adicionar uma nova rota. Só que antes disso, eu vou importar o nosso Session Controller aqui, porque eu quero fazer a criação do token que a gente acabou de configurar. /app, /controllers, /session controller. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma rota chamada, uma rota do tipo post, que é para enviar dados no corpo da requisição, chamada /session. O nome pode ser um nome qualquer. E que vai ter como método a ser executado o session dentro do session controller. Então o que eu fiz? Criei uma rota do tipo post. Por que post? Porque eu vou estar passando o e-mail e a senha. O nome dela é /session, tá? E o método que vai ser executado é o session que está dentro do session controller, que é basicamente tudo isso que a gente fez agora. Beleza. Feito isso, eu posso vir aqui no Insomnia, eu posso criar uma rota, já está até criada aqui dos testes anteriores, posso criar uma rota, vou criar de novo só para vocês verem, vou até deletar ela aqui, vou criar uma nova rota. New row, chamada session, do tipo post,
do tipo JSON. Aqui eu vou ter localhost 2.3000/session. E aqui dentro eu vou passar no corpo da requisição o seguinte, o e-mail. E aí eu tenho que passar um e-mail que ele vai existir no sistema, que segundo os nossos dados que a gente tinha inserido vai ser o database, seeders, vai ser o nosso admin@teste.com. E a senha que vai ser, segundo os dados que a gente criou, admin. Beleza. E o nosso password, admin. Aqui, password, admin. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou passando o e-mail e o password. Aí vocês podem estar se perguntando, por que eu não estou passando o nome password hash? Justamente porque, quando eu criei o model user, lembram que a gente criou password, que é o nosso campo virtual. É esse campo que vai receber, ele é virtual aqui no model, porque ele não vai existir no banco de dados, então ele sabe que por ser virtual ele não tem que existir no banco de dados quando ele for verificar. Ele vai receber o password que o usuário colocar. E aí com isso eu consigo fazer o processo de comparação dele com o password hash, que é o campo efetivamente que tem a senha gravada no banco de dados, assim como fazer também aquele processo do before safe. Beleza. Vou colocar aqui nosso sistema a rodar. Se eu não me engano, eu tinha desabilitado o meu banco de dados. Eu acho que eu não estou com os seeders executado. Vamos ver se eu estou aqui com algum dado. Não estou, então vou vir aqui. Antes disso, vou executar o nosso seed_all para poder fazer a inserção do updated. Aqui, deixa eu só arrumar, updated at, vou arrumar aqui e vou executar, que eu tinha zerado o meu banco, desinstalado o PostgreSQL, beleza. Vou voltar aqui, vou dar um F5, admin agora sim está com os dados inseridos. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou executar yarn app, o nosso sistema, esperar um pouquinho, não deu nenhum erro, beleza. E vou vir aqui e vou fazer um teste. O primeiro teste é o seguinte, eu vou colocar, por exemplo, admin somente aqui, ó. E aí vou ver se ele vai cair aqui no validation fails. Dei um send, validation fails, porque eu não tenho um campo do tipo e-mail. Ok? Fechou essa parte. Eu tenho esse e-mail e esse password. Vou colocar aqui um e-mail errado, então ele tem que cair aqui, ó. Ele vai vir aqui, procurar um e-mail e ele tem que cair nesse ponto aqui, porque não existe esse e-mail no sistema. Executei, user not found, user not found. Perfeito. Vou retornar aqui e vou colocar a senha errada. Então ele tem que vir aqui, verificar se a senha está correta, se não tiver, password does not match. Executei, password does not match. Validação até o ponto toda correta. Fiz toda a validação. Agora eu preciso retornar estes dados aqui como resposta e fazer o sign-in, ou seja, executar a criação de um token no sistema. Vou ajeitar aqui, está tudo correto, vou dar um send. Perfeito. Executou a resposta, user, o ID, o name, o e-mail e o admin, ok? E gerou o nosso token, ó, sign, criou o nosso token, que está aqui. Beleza, criamos o nosso token, a partir desse momento a gente precisa fazer o quê? Fazer um middleware, que vai ser na próxima aula, no qual a gente vai verificar se esse token gerado, que é esse monte de letras e números aqui, está válido, está correto, retirar dele, né, na verdade é capturar dele o ID do usuário, que a gente tinha posto aqui para poder usar em outras partes do sistema, e efetivamente deixar ele acessar as rotas que necessitam de autenticação, dizendo que ele está autenticado. Então, com isso, fechou essa aula. Na próxima, a gente faz o middleware da autenticação do nosso sistema.